Vamos lá? A próxima, para acabar 10. Dá uma olhada aí, uma questão do Rio maneira. Vai lá. Bora então, rapaziada. Se liga, 10. Ele falava o seguinte. O engenheiro foi construindo um obelisco na forma piramidal regular, onde cada aresta da base quadrangular mede 4. Parou. Porque se ele falou que é regular, então todo mundo é igual, né? Na base. E todo mundo é igual a 4. Show. Segue. 4 metros. Agora sim, segue. E cada aresta lateral mede 6. Aqui, ó. Isso aqui vale 6. Por exemplo, isso aqui vale 6. Show? Segue. A inclinação entre cada face lateral e a base do obelisco é um ângulo alfa, tal que... Então, de novo, a inclinação entre cada face lateral e a base do obelisco é um ângulo tal que... Rapaziada, como é que eu vou fazer isso? O que eu pensei para achar esse ângulo? Eu pensei, na real, no seguinte. Fechar um triângulo em relação à altura dessa pirâmide. Vê se você me entende. Se liga. É porque a gente está olhando ela um pouco torta, né? Mas vê se você concorda. A altura dela vai cair no centro. Bota fé? Sim? A gente está meio que olhando ela inclinada. E aí eu vou fazer essa análise aqui, ó. Porque, por exemplo, isso aqui é a altura, ou seja, é o que forma 90 graus, justamente com essa aresta que está inclinada. Então, como a gente está em busca desse ângulo, né? É o ângulo justamente da inclinação, porque tu entende que se essa aresta não tivesse esse ângulo, se essa aresta tivesse um ângulo de 90 graus, por exemplo, ela não estaria lá no vértice, né? E se esse ângulo fosse mais agudo ainda, mais apertado ainda, não ia estar nesse vértice, ia estar batendo embaixo. Então esse ângulo é justamente, a inclinação da pirâmide é justamente de acordo, a partir dessas medidas também, mas de acordo com essa inclinação aqui, da aresta em relação à altura. Show de bola? Então vou comparar sempre com a altura, porque a altura é o reto mesmo, né? É a parte reta da pirâmide. É a referência. Beleza. Tá. Então vamos lá, porque a gente já tem a altura, por exemplo, dessa pirâmide. Ele não deu pra gente a altura, né? Mas a gente sabe, por exemplo, aqui. Sabe como é que eu sei? Esse pedacinho aqui, ó, vou marcar com 3 traços. Bom, aqui é como se fosse uma diagonal completa, né? Do quadrado, sacou? Pegou a visão? Então isso aqui seria diagonal, que seria L raiz de 2. Então seria 4 raiz de 2 tudo. Mas como é a metadinha, 4 raiz de 2 vai virar 2 raiz de 2. Aí, rapaziada, nem precisa de muita coisa. Porque olha só, a gente estava olhando esse ângulo aqui, que ele chamou de alfa. A gente já tem medidas interessantes para fazer uma trigonometria aqui sagaz. Se liga. A gente vai ter que relembrar um pouquinho de trigonometria. Aqui em relação ao alfa, né, nesse triângulo retângulo, a gente tem isso aqui, que era o quê? Isso aqui é como se fosse um cateto adjacente, tá? Cateto adjacente. E oposto a 90 graus é a hipotenusa, né? Pegando as informações que a gente tem. Cara, a cateto adjacente e hipotenusa é o que a gente calcula cosseno. Essa questãozinha ela é danada pra estar aí, porque assim, a gente não falou muito ainda sobre trigonometria, né? Então tu vai ter que, se tu não lembra disso, acredita no pai, tá? Mas, assim, dá também pra tu pesquisar, não é nada surreal não. Inclusive já a gente vai falar, vai ter esse módulo. Vamos lá. Cara, então fazendo esse cosseno aqui, o cosseno, eu até escrevi teta, né? Seria alfa. O cosseno de alfa seria então 2 raiz de 2 sobre 6 ou raiz de 2 sobre 3. Até aqui, tá suave? Tá. O que significa essa comparação? Tá, raiz de 2 sobre 3 não é nenhum daqueles conhecidos na tabela. Mas vamos lembrar essa tabela? Cosseno, 30, 45, 60. Vou pegar só a linha do cosseno. O cosseno era assim, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Aqui é como se fosse 0,85 aproximadamente, né? 1,8 e tal. 1,4 por 2, 0,7, 0,85, 0,7, 0,5. Vê se vocês entendem que aqui, por exemplo, é como se fosse 1,4. 1,4 por 3, se fosse 1,5 por 3 daria 0,5. Mas vai ser bem menos que 0,5, né? Que eu estou aproximando, bem menos não, mas vai ser menos que 0,5. Só para ter uma referência. Então vai ser um ângulo cujo cosseno teria que ser um valor menor, porque está percebendo que conforme o ângulo aumenta na tabela do cosseno. Depois a gente vai falar bastante sobre tabela. Mas você já viu essa tabela alguma vez na vida. Para o cosseno, conforme o ângulo aumenta, os valores estão diminuindo, né? Tipo assim, raiz de 3 aqui, como eu te disse, essa aproximação é 0,85, que é 1,8 por 2. Aqui 1,4 por 2 dá 0,7 aproximadamente. Aqui 0,5. Então se eu botar mais um ângulo maior, vai ter um cosseno cada vez menor, né? Então faz sentido esse raiz de 2 sobre 3, que é o ângulo que a gente não sabe, é um ângulo com certeza depois dos 60. Depois dos 60, só pode ser a letra A, que fala de um ângulo maior do que 60, justamente,
e menor do que 90. Todas as outras limita-se a ficar menor do que 60. E menor do que 60 a gente sabe que é a única coisa que não é. Esse ângulo para dar raiz de 2 sobre 3, com as condições da linha trigonométrica cosseno, tem que ter um ângulo maior, né, para produzir um valor menor. Tem uma relação aqui inversamente proporcional de cosseno. Show? Valeu!